Um abraço. De conversa em conversa hoje vai falar de uma arte chamada dança. E para conversar sobre essa arte, nós convidamos uma professora que tem 71 anos de carreira. Ela é gaúcha, mora em Vitória já há 40 anos e dirige uma academia e ensinou e formou várias e várias professoras. A nossa convidada, Melina Borges. Tudo bem com a dona Melina Borges? Obrigada por estar aqui. É um prazer estar nessa programa. Prazer é todo nosso poder conversar com uma especialista em dança de 71 anos de carreira, ensinando e formando gente muito importante. Mas a primeira pergunta, eu queria saber da sua formação profissional como professora de dança. Bom, eu não comecei como professora, eu comecei porque eu queria aprender muito balé, uma dança que eu vi e não sabia nem o que era. Eu olhei e disse, meu pai, eu quero aprender uma dança que eu vi lá no começo. Vamos lá ver o que é. Fomos ver, e era o balé clássico, dado pela Tony Zayt, professora, foi a minha primeira professora em Porto Alegre. E aí ele me deixou estudar, mas não para ser professora. Então, depois que eu de tempo, nós fomos para Santa Catarina, lá nós começamos a fazer outras aulas e fomos fazendo festas de benefício, dançando, levando amigas nossas para dançar, eu e a minha irmã treinávamos. E com o tempo, elas não quiseram mais parar de dançar, então eu me tornei uma professora e por causa das circunstâncias. A senhora disse que não dançou porque na sua época tinha um preconceito muito forte em cima dessa arte. Qualquer artista mais da minha idade, um pouco mais velha, me dirá que naquele tempo a mulher era muito reprimida. E tudo que era de palco, de um modo geral, era olhado como uma prostituição da mulher. Incrível que seja. Mas chegava a ponto de, por exemplo, você estava numa sociedade, o rapaz perguntava, o que você está fazendo? Ah, estou fazendo isso, aquilo de balé. Conversa do rapaz não dava não. Porque tinha uma certa confusão entre a dançarina de cabaré e a dançarina. Automaticamente eles achavam que tudo que pisasse no palco seria um cabaré. Era a mentalidade da época. Não era a mentalidade da época que se a moça não estivesse em casa, às 10 da noite, ela já não existia respeito. Isso foi tudo acontecido em Porto Alegre? Durante todo o meu período, até chegar ao Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o que aconteceu? No Rio de Janeiro, aí eu resolvi, antes de eu chegar no Rio de Janeiro, eu já fui umas vezes ao Rio para me formar melhor professora, eu fui estudar para saber como se aplicava isso como professora. Eu sabia. Tudo tem uma técnica de aplicação. Não é qualquer pessoa que pode ser uma professora de dança. Não, eu acho que toda pessoa que resolve ser uma professora de dança devia se aprofundar em estudos, em todos os estudos, em todas as técnicas, em todos os programas, para chegar a uma conclusão de como ela queria aplicar. Resume para mim todas as técnicas, todo o vídeo. Porque nós temos técnica italiana, nós temos técnica francesa, nós temos técnica russa e temos a técnica inglesa. E é aplicada normalmente qual aqui no Brasil? Eu aplico a inglesa, que é da Royal Academy of Dance. Tem o que é mais fácil? Para mim, eu acho que é o mais completo. Mais completo. Porque além deles terem muito feito com tudo que os ingleses fazem, é muito pensado, então, eles têm assistência de médicos ortopedistas, eles têm tempo de aula determinado, têm tempo de exercício determinado. Então, quando eu fui fazer, eu achei que de todos os que eu fiz e que eu conheci, era o que é mais se adaptava, porque normalmente no curso particular, você forma bailarinos, mas nem todos vão ser profissionais. Dona Melina, teve Porto Alegre, Santa Catarina, Curitiba, Rio de Janeiro, para depois vir para Vitória. Que bagagem esses estados deram à senhora para chegar aqui em Vitória e já exercer 40 anos que a senhora mora aqui e exercer essa sua... Bom, bem antes de estar aqui, eu já lecionava no Rio, em Petrópolis, na Escola de Música, em Teresópolis, nos 2 colégios de inglês. É uma história longa, muito... Porque, como é curso particular, você tem que dar em diversos lugares. Porque você não, mesmo que você tenha uma estrutura financeira atrás, você pode montar uma academia, mas senão você vai dando onde pode para ganhar a sua vida. Então vamos falar 40 anos de Vitória. A senhora chegou aqui, o que foi aplicado, o início da sua vida aqui em Vitória, na área de dança? Bom, eu quando cheguei em Vitória, eu não vim para ficar em Vitória. Porque depois de 8 anos de casada, eu tive uma filha, de 13 anos, eu dirigi a academia. Bailarina também? Dançarina?
Vitória não é uma grande mãe, mas é uma grande madrasta. Chegou e ficou e se apaixonou? Não, eu me apaixonei depois, claro. Porque eu vim pra cá, assim, o diretor da aliança me convidou para abrir um curso que eles patrocinaram. Tudo ótimo. Tudo bem. Vamos lembrar um pouquinho do teu início aqui em Vitória, com a sua academia, com as suas primeiras aulas. Como é que isso Aí nós nos instalamos primeiro no Colégio Ângela de Brienza, que era atrás desse parque, onde eu estou dando aula hoje. E também dei aula naquele colégio que é lá dentro do parque, nas cursos. Sei. Então tinha dois cursos, um na praia e um na cidade. Financeiramente já compensava? Eu levei 2 anos com 26 alunos. Porque muita gente não sabia nem o que era colégio. Os pais eram para mim, mas me explica o que é balé. Eu pergunto assim, como você explica o que é balé? Não se explica, né? Não dá. Então aí eu, como era muito amiga do Pascoal Carnagem, sou da época de Lola, era um grande, tinha um amor incalculável. Figura importante dentro das artes. Eu fui, falei com ele, com o Pascoal, eu preciso mostrar para os meus pais lá, balé. Ele disse, sim, você se inscreve nas embaixadas, eles te mandam o filme, você pode pagar o retorno. Foi assim que eu trouxe muitos filmes de balé para a escola, para que os pais entendessem o que era balé. Hoje a senhora dirige uma academia, onde a gente está gravando aqui na Praia do Canto, praticamente 230 alunos, que variam de 3 anos, 4 anos até uma idade mais avançada. Como é que a senhora lida com essa diferença de idade? Com seus alunos, já que a senhora é uma professora? Mas nós temos diversos níveis, nós separamos por idade, porque a Royal Academy exige. Nós temos baby class, pré-prime, prime, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, grau 5, pré-elemento, elemento, intermediate e advanced. A senhora se atualiza ainda hoje, dona Neira? Tem que se atualizar, né? O subsídio é onde a senhora vai buscar as informações? Em geral, na Royal Academia, que vem publicação anual para todos os professores. Vem revista, vem técnica, o que foi modificado, o que está atualizado. A gente recebe todas as informações. Vamos fazer uma viagemzinha um pouco ao passado. Todos nós, uma grande parte, assistiu o Fred Astaire, o Jim Kelly, etc. Hoje tem bailarinos daquele padrão? Eu acho que tem, mas muito pouco. Porque antigamente eu acho que o bailarino tinha mais garra, tinha mais vontade de realizar. Hoje em dia você fazer o aluno entender que está dançando bem, que está muita garra, muita concentração, é difícil porque essa geração já é tudo muito fácil. Tem requisitos definitivos para que a pessoa comece a lançar? Parecido, tanto no masculino quanto no feminino? Tem requisitos que, quer dizer, uma escola particular não dá para a gente exigir muito. Sei. Mas a gente percebe que tem mais talento, que tem menos talento. Já que a senhora falou em escola particular, não tem escola pública para formação de bailarinos? Atualmente nós estamos iniciando uma na FAFI. Na FAFI, verdade. Patrocinada pela municipalidade, pela prefeitura, né? Que, aliás, eu dei 2 anos aula, eu e a minha filha no início. As primeiras aulas de balé da FAFI quando estava estudando. O balé em Vitória, como é que a senhora vê hoje? Pela tua experiência Eu acho que, toda. graças a Deus, evoluiu bastante. Quando eu cheguei aqui era bem, eu fazia excursões para meus alunos, levar ao Teatro Municipal para assistir nos grandes balés, que elas não conheciam os balés de repertório, com grandes companhias, com grandes bailarinas. E aos poucos elas foram aprendendo e saindo, e fazendo suas escolas. E vão evoluindo. O balé nessa altura, eu acho que pouca gente do Vitória não sabe que é um balé. Vamos falar da formação das alunas que hoje são professoras que passaram pelo seu trabalho. Cite algumas, por favor. Eu tenho a Inês Borgeia, que foi uma das primeiras. No primeiro dia que eu a vi fazendo ginástica olímpica, eu digo, menina, vai estudar balé? É bom, vai estudar. Como é que se vê isso? O que a pessoa tem que dar essa... Flexibilidade, musicalidade, garra, vontade e coragem. Mas dá para olhar e ver tudo isso de A conhecer? gente vê porque... E às vezes a gente vê mais garra e vontade numa que não tem tanta, vamos dizer, tantos dons para ser bailarina, e ela consegue pela garra que ela tem. Vamos citar mais. A senhora citou já uma bailarina, quem mais? Hoje eu tenho o José Nicotinho, que é um bailarino que foi pro Rio, que era da escola técnica, que uma professora o viu dançando lá, de brincadeira, ele tem muito talento, muito talento. Depois eu tive o Armando Henrique, que a irmã que fazia balé, vinha fazer irmã. Hoje ele é
da cidade. Quem é? Temos a Letícia, E a sua própria filha, né, a Rosana? tem minha filha, Rosana, que é professora. Bom, a maioria das professoras de Vitória está indo na minha academia. É. A Carla, Carla Ferreira. Carla Ferreira, Mônica Tenório, a Alexia Lins, a Renata Pacheco, quem mais? A Luciana Leal. E a senhora tem contato ainda com essas pessoas, troca informações sempre? Agora, nos meus 40 anos, todas elas apresentaram a sua escola em minha homenagem, com uma tarde de É. Quais são os planos da Lenira Borges para esse final? A senhora se emociona sempre, está com os olhos. Muito. É, mas é bom a gente gostar daquilo que a gente faz. É. A emoção faz O parte. meu maior sonho eu ainda não realizei. É pela minha academia. Essa academia não é sua? Não, isso aqui é do Estado. O que falta para a Lenira Borges ter a sua academia? Muita coisa. Não, sem falar no lado financeiro, só o lado financeiro? Um terreno e um local próximo de onde eu tenho a minha academia, que é o mais difícil, porque essa zona aqui, os terrenos são caríssimos. Olha, fica aí um recadinho, 71 anos de carreira, e o grande sonho de Lenira, que passou, e que várias professoras que aí estão passaram pelo trabalho dela, merecia, né? 71 anos de carreira, merecia uma academia com o nome de Lenira Borges. Nós vamos encerrar o primeiro bloco desse programa, e no segundo bloco a gente vai detalhar um pouco mais. Mas eu queria saber o seguinte, hoje a senhora tem o biofísico todo de uma bailarina, mas nunca dançou profissionalmente. Não, Por que não, Lenira? porque infelizmente eu nasci numa época que não é. Não, sim, mas depois não deu para ter uma sequência. Não, aí quando eu cheguei ao Rio, que eu poderia até fazer, aliás, até recebi convite, mas aqui não. Eu já estava casada, aí você já é outra coisa, já é outra vida. Porque quando você já está dentro do dia, normalmente a bailarina casa com o bailarino. Ah, é? Porque é muito difícil, acontece também. Mas a maioria, porque é muito difícil. Uma profissional tem 6, 8 horas de trabalho por dia, não é o marido que A sua atividade hoje, 24 horas, vamos colocar assim, dentro de uma academia, vendo seus alunos, passando a sua experiência. Eu agora estou aos poucos deixando mais na mão da minha filha, porque a parte administrativa da academia. Eu fico só supervisionando a parte técnica dos professores, assistindo aula, conversando com eles, o que é que eu estou achando que tem que melhorar, o que é que não tem que melhorar. Uma espécie de supervisora, porque eles não gostam muito, não pode ter supervisor. Eu estou conversando com a Lenira Borges, aqui na academia dela na Praia do Canto, 71 anos de carreira, 40 anos morando em Vitória e formando artistas e profissionais, e dançarinos e bailarinos. Vamos fazer um intervalo e no segundo bloco a gente continua com a nossa conversa. Vamos já já. Estou conversando com Lenira Borges, 71 anos, ensinando o povo a dançar, não pejorativamente, né? Mas ensinando o povo a dançar dentro de uma arte muito bonita. A gente estava falando, antes de encerrar o primeiro bloco, os seus planos para 2002, nesse segundo semestre, ou para 2003, 2004, por aí vai. Eu gostaria de ter muitos alunos talentosos, espero ter, tem algumas pequenininhas que estão se formando ainda, não sei, eu sei que vão chegar lá, para ver elas brilhando como até agora todas as minhas alunas vieram brilhando. Dona Emília, a senhora tem um trabalho junto à comunidade. Me fale um pouco sobre esse trabalho. Trabalho como professora da ACES, ACES. na Santa Teresa, na comunidade do Couto. Lá eu tenho 30 alunos, já tenho segundo, terceiro, quarto e quinto grau. Já tive meninas que na homenagem que me fizeram, elas também participaram. A senhora tem um aluno hoje em nível nacional, trabalhando no Rio, São Paulo, no exterior, que tenha passado pelo seu trabalho? Tenho diversos. Eu falei no outro bloco. Sim. Tem o Armando Henrique, Ah, então onde? que está em São Paulo, São Paulo. Olha da cidade. Tem José Nicotinho, que está no Municipal do Rio, que há pouco tempo vai ser citado de novo. Tem Inês Bogéia, que está com corpo, já viajou a Europa toda, já foi nos Estados Unidos. E tem a Letícia Muniz, que foi para a Alemanha e dançou como profissional na
E hoje a senhora tem esse trabalho junto à comunidade, mas não deixa de estar aqui na sua academia 24 horas por dia, acompanhando o trabalho e ainda opinando e ensinando. Supervisionando meus professores, vendo se está funcionando conforme eu gosto e eu quero. E como é o relacionamento da dona Lenira com uma garotinha de 4, 5 anos que está fazendo alguma coisa que a senhora acha que não é por aí, que deve começar? Como é que é feito Eu essa sou ligação? muito exigente. É, né? Eu sou uma professora boa. Não. Eu sou uma professora brava e exigente. Porque aí é que se Sempre forma fui. o grande talento, se forma aí, né? Eu comparo a professora de balé um pouquinho com o sargento do exército. Ele recebe os recrutas todos desmantelados, assim, e quando ele sai numa parada, você diz que aquele era o recruta. A bailarina é quase isso. Você tem que dar postura, musicalidade, você tem que dar responsabilidade, porque cada uma delas, desde pequenininha, tem que aprender a sua coreografia, saber de cor, tem que fizer num palco todo, tem que executar tudo bonito, e nessas horas elas proíbem ao máximo monitorar as crianças. Como é que é o dia a dia de uma bailarina, tanto de 3 anos, de 10, de 15, de 20 anos? Como é o dia a dia? Qual é o regime, qual é a dieta que ela tem que manter ou não? Não, de um modo geral, nenhum. Nenhum. A menos que ela seja muito gordinha, a gente pede para a mãe diminuir de tudo um pouco. Porque a gente não pode pegar Tem um peso limite para a bailarina? Para profissional tem. É. Para escola. Para profissional? Para profissional tem um biotipo também. Que é um médico que vai lá ver qual é a tendência dela depois. É. Porque às vezes a menina é magrinha e depois fica um bom brasileiro, né? E essas coisas no balé não servem. Com muito gosto. Tem diversas coisas. Em termos de Brasil, Europa, Estados Unidos, como é que a senhora avaliaria o balé brasileiro com relação à Europa, Estados Não, o balé Unidos? brasileiro está ao nível de qualquer um deles. É, né? Hoje em dia o nosso balé não fica devendo para ninguém. Nós estamos agora com um bailarino formado no Brasil que está sendo aplaudido com 18 cortinas em Nova York. Quem é? Uma coisa que a gente fala. Porque eu não me recordo o nome dele, tem ele no nosso informativo, porque eu sempre tenho um informativo na academia que eu passo para os meninos assim, porque a gente não fica. Lenira, o fato de a senhora não ter dançado profissionalmente não traz nenhuma frustração, nem trouxe nenhuma frustração. Não, na época eu não achei nenhum. Claro, qualquer pessoa acharia, eu era muito jovem, não achei bom. Mas não me deixou A senhora é frustrada. jovem. Obrigada. É, 71 anos de carreira e ainda na atualidade. Obrigada. É uma jovem. Mas depois não, eu me realizava nas minhas alunas. Por isso eu acho que eu fui sempre muito exigente. Eu queria a perfeição e eu imaginava que elas teriam que executar. Teria algum fato importantíssimo, inusitado, engraçado ou muito emocionante ao longo desses 71 anos de carreira que a senhora pudesse destacar? Assim, de momento, tem tanta coisa. Uma grande emoção que a senhora ter vivido depois de um grande trabalho ou de um Dentro da grande dança? esforço dentro da dança, claro. Bom, quando eu consegui realizar o meu trabalho e consegui grandes coreógrafos para vir trabalhar com as minhas alunas, eu me emocionei. Porque esses coreógrafos não trabalham em qualquer escola. Então, para mim, foi uma honra recebê-los com Tinda, do Renato Magalhães, Zala Oscar, Renato Vieira. Zala Oscar foi uma bailarina que modernizou um pouco a dança também, né? Uma bailarina que deu uma reviravolta. Reviravolta no balé. Ela, Lescova. Ela escova, claro. A Oleneva, que fundou a primeira escola do Teatro Municipal, Maria Oleneva. Vamos falar um pouquinho da Lenira. Como é que é o seu dia a dia? Meu dia a dia normalmente é aula. Não, vamos começar ali. Acorda 4 horas da manhã, 5, 6. Quando eu vou à comunidade, eu acordo sempre cedo. Eu sempre acordei cedo. Eu nunca fui daquela. Minha filha não gosta de coisa, mas eu sempre acordei muito cedo. Eu normalmente acordo cedo, eu faço tudo na minha casa, eu vejo meu marido, e depois eu saio, faço o que tem que fazer, não estou dentro de casa. A sua atividade aqui na escola começa a que horas? No momento, hoje em dia, eu não tenho uma hora repetida. Posso surgir a qualquer hora, qualquer hora. Dá surpresa e pega as coisas erradas. Eu não marco hora. Vamos ver o que está de errado, Eu o que vou está lá de ver o certo. que é que não está acontecendo certinho. E nós temos
estiver assim, eu vou viver alguns dias. Seu signo qual é? Seu signo? É o touro. Touro. Signo determinado. Sou do primeiro de maio, do dia do trabalho. Dia do trabalho. E desse dia a dia aqui na sua escola, corre tudo normal? Graças a Deus. Eu também não admito que o professor, se eu conseguir um professor que se atrasa muito, no próximo ano ele não estará mais trabalhando comigo. Como é que a dona Nenira vê a mulher hoje? Nesse mundo Eu conturbado, acho que a mulher hoje tem uma vida maravilhosa. Ela pode fazer tudo que ela quer, que é diferente do meu tempo. Meu sonho era fazer uma faculdade. Meu pai achava que eu fizesse uma faculdade. Porque ela foi uma faculdade para ficar no meio do trabalho. Seus pais gaúchos? Descendência qual europeia deles? Eu tenho francês, alemão, índio e português. Mistura fortíssima. Uma mistura fortíssima. E aqui em Vitória, a senhora acha que o balé está num patamar legal? Eu acho que hoje em dia o balé está caminhando numa coisa muito boa, futuramente. Qual seria, menina? Que a gente pudesse ter aqui um grupo de dança que pudesse se apresentar no Brasil inteiro, tivéssemos um bom teatro. Eu lutei muito para o teatro carioca, quem conseguiu aquela reforma foi o balé. Nós conseguimos com o doutor Cristiano de Alves. E aquilo ali foi uma luta, você não imagina, porque nós íamos para lá, limpávamos aquele teatro para poder fazer espetáculo lá, para mostrar a maldade que faziam com o teatro. Aquilo era um cinema de quarta categoria. Eu não me conformava com entrar no teatro. Aí conseguimos reformar o teatro, mas o meu sonho é ter em Vitória um teatro, um palco grande, que todas as grandes companhias que visitam o Brasil pudessem trazer conhecimento para Vitória. Será que é por isso que a gente não tem grandes espetáculos de hoje? É lógico que é. O corpo veio aqui uma única vez e não voltou mais, porque nosso palco tem 9x8. Não dá para companhia nenhuma, até para a escola pequena. Era exatamente isso que eu queria conversar agora com a senhora. Em termos de Brasil, Belo Horizonte tem um corpo de balé fantástico, Porto Alegre também, Rio, etc. Como é que a senhora avaliaria o Estado, o Brasil, em termos de balé, comparando com o Estado do Espírito Santo? Bom, o nosso estado ainda está engatinhando. Né? Seria o que Belo Horizonte o melhor, o mais atualizado? Não, eu acredito que sim. Rio de Janeiro, Rio né? e São Paulo. Curitiba também está chegando, porque Curitiba é o mais novo, né? Curitiba só começou a funcionar depois que eles construíram Guaíba. Então a receita seria, em primeiro lugar, uma grande casa. Grande teatro, instalações. Porque o que é que faz um bom profissional? Não são as conferências, como é que eles fazem? Eles reúnem para ver os seminários, os grandes médicos, né? Todos trazem o conhecimento deles para a terra. Aqui tem diversos seminários, tem gente famosa, eu vejo. Agora, como nós vamos trazer um corpo de baile maravilhoso para Vitória da Noite? No mínimo, o teatro não cabe nem o terço. A imprensa tem cobrado muito uma nova casa de espetáculo, um palco maior, Eu sou por alto, não vou falar, porque não sei se a pessoa quer que divulgue. Tem uma pessoa aqui na mão. Eu tinha na minha mão um projeto feito pelo Guivarco, que ele me deu de presente de um palco de teatro para Vitória. E eu levei ao Elcio Alves quando ele era governador e disse que ia providenciar. Mas como eu não entendia muito do negócio oficial, eu não pedi, como é que se diz, aquele papelzinho que prova que você escreveu. Então, o projeto escolar é o nosso. Isso quer dizer que então que Vitória não teria condições de realizar um grande espetáculo de balé? Trazer uma grande companhia? Ou mesmo gente daqui realizar um grande espetáculo, não? Não poderia. Com muitos bailarinos juntos, não poderia. Quer dizer, isso obriga a pessoa a ter uma formação profissional muito forte aqui em Vitória e procurar um outro centro. Então, tem feito quase todos que querem ser profissionais, né? Porque a profissão de bailarino no Brasil ainda não é uma das profissões mais bem pagadas. Nós entrevistamos há pouco tempo um ator, um diretor, que ele disse a mesma coisa. Que Vitória sofre, porque tem um coreógrafo, tem um iluminador, tem um estilista, que os demais vão embora, porque não dá esse subsídio. Porque eu, no meu espetáculo, faz tudo bom. A senhora tem uma projeção de um grande espetáculo para cá, agora nesse segundo semestre? Não, mas esse ano nós fazemos só um encerramento
que esse ano nós fazemos os exames da Royal Academia, vem mais ganhadora de números, Quando seria isso aqui? isso é mais ou menos em Outubro. E seria no Carlos Gomes, não? Não, o exame seria aqui na academia. Ah, aqui na academia. Primeiro falando errado que eu faço. Menina, a gente está encerrando o programa. A gente quer agradecer muito e desejar muita sorte. E cumprimentá-la por esses 71 anos Eu de... fiquei muito sensibilizada. Não, ficamos nós pelo fato de uma jovem de 71 anos de carreira, 40 de vitória, ensinando e formando grandes profissionais. Mas eu queria que a senhora falasse para a câmera do Marquinho aqui, deixasse um recadinho final. O senhor olhasse para lá e deixasse, com toda a emoção fluindo, que a senhora Eu deixasse queria agradecer essa terra por tudo que me deu, por tudo que me fez a mim, por todos os títulos, as festas, as referências, e gostaria do governo, do povo, brigasse por um bom teatro. Ok. Muito obrigado. Boa sorte. Obrigada. Conversei com Lenira Bosch, de 71 anos de carreira, tem uma academia onde a gente gravou o programa, aqui na rua Chapô Prevô, número 89. Desde criancinha recém-nascida até 90, 100 anos de idade, está aqui à disposição para você vir aprender a fazer. O programa vai ao ar sábado, 6 horas da tarde, e reprisa no domingo às 7 da noite. E a gente se vê.